paz do Senhor Jesus, aos irmãos e amigos, Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Quero, nessa oportunidade, vos convidar para uma meditação na palavra do Senhor, que está baseada no livro de Salmos, de número 1, primeiro salmo da Bíblia, que traz por título A felicidade dos justos e o castigo dos ímpios. Diz a Bíblia: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Glória a Deus. Amados irmãos e amigos, essa é uma palavra muito conhecida e eu quero meditar rapidamente no cerne dela, na importância que ela nos traz como advertência, como alento ao mesmo tempo e também como uma grande ademoestação. A palavra de Deus, ela tem nos trazido o conforto necessário, ela tem nos trazido o alimento necessário e ela tem nos trazido também o conselho da parte de Deus. E aqueles que querem sair-se bem nos seus negócios, nos seus projetos, nas suas indagações, também deve observar a palavra do Senhor e deve seguir. Aqui diz que a felicidade dos justos e o castigo dos ímpios anda paralelo. Por quê? Enquanto o justo faz a vontade do Senhor, o ímpio não faz. E se o justo faz a vontade do Senhor e o ímpio não faz, Deus, ele vai abençoar o justo e o ímpio, ele vai castigá-lo. Ele castiga o ímpio não é porque ele não ama o ímpio, mas porque as obras da impiedade são obras de trevas, são obras que desagradam ao Senhor, são obras que não alegram a Deus, são obras que em si elas acabam maculando a sensibilidade de Deus, que Deus, ele é santo na sua essência, Deus é santo na sua existência. Então, o justo que observa a palavra do Senhor, o justo que observa Deus, observa a sua palavra, observa o conselho de Deus, ele é bem-aventurado. A bem-aventurança é um estado de felicidade. A bem-aventurança é um estado especial na presença do Senhor. O bem-aventurado, ele é feliz. O bem-aventurado, ele é diferente. O bem-aventurado, ele é aquele que é agraciado pela graça e a misericórdia do Senhor. E o Salmo diz: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. O que Deus está falando através da sua palavra é que ele preza por aqueles que conservam os seus caminhos, as suas vidas na presença do Senhor. Deus, ele quer que nós homens, que nós irmãos, que nós que servimos a ele, nós que somos cristãos, observemos o seu mandamento e não venhamos a nos contaminar com impiedade, e não venhamos a contaminar a nossa mente, a nossa alma, o nosso coração. E o que é que pode contaminar, ou o que é que contamina a nossa alma? Más conversações, palavras torpes, palavras que não agradam ao Senhor, palavras vazias, sem substância, palavras ociosas, palavras contrárias à doutrina, à vontade de Deus, palavras que não edificam. A Bíblia diz que nós temos que evitar.
E da onde são produzidas essas palavras? São produzidas essas palavras entre os ímpios. São produzidas essas palavras entre aqueles que escarnecem. Os ímpios dizem em seus corações que Deus não existe. Ora, se o ímpio não acredita na existência de Deus, como Deus irá se agradar dele? Se o ímpio não acredita que Deus existe, como que Deus vai poder abençoá-lo? Então o ímpio, ele pratica impiedade. E o que é impiedade? Impiedade são ações contrárias à vontade do Deus Todo-Poderoso. E os escarnecedores são os zombadores, são aqueles que não acreditam. E além de não acreditarem em Deus, na sua existência, eles também zombam da igreja, zombam daqueles que acreditam no Senhor, zombam da fé dos nossos irmãos, zombam da igreja de Deus, zombam do porte dos cristãos, zombam da forma de vida daqueles que servem ao Senhor. Então os ímpios e os escarnecedores não são pessoas para pertencerem ao ciclo da nossa intimidade, ao ciclo da nossa amizade. Não está dizendo a palavra do Senhor que devemos ignorá-lo de forma total. Não, podemos manter sim um relacionamento social, manter sim um relacionamento de vizinhança, não há problema nenhum. Agora, o ímpio e o escarnecedor, o ímpio e o zombador da palavra de Deus não podem fazer parte do nosso ciclo de amigos. A Bíblia diz que amigo fiel é Jesus, companheiro inseparável é Jesus. E os nossos irmãos, membros da igreja, que fazemos parte, a igreja de Cristo, os nossos irmãos de fé, os nossos irmãos que professam a fé em Jesus, esses sim, se reunirem, eles irão falar de Jesus, falar do amor de Deus, falar do céu, falar da vida eterna, falar do Espírito Santo, falar das grandezas do paraíso, da vida eterna, das regiões celestiais. Eles terão o prazer de meditar, conforme diz o texto, nas coisas que são do Senhor, na lei de Deus que é a Bíblia, na lei de Deus que é a palavra do Senhor. Quem é de Jesus ama a palavra de Deus, quem é de Jesus medita na Bíblia de dia e de noite. Quem é do Senhor tem prazer em ler, tem prazer em examinar, tem prazer de pesquisar, tem prazer de crescer, tem prazer de se agigantar na graça e no conhecimento. Então é isso que Deus, através desse salmo, Ele está nos alertando, Ele está nos ademoestando, ao invés de perdermos o tempo, de estarmos na roda dos escarnecedores, de nos aconselharmos com ímpios, devemos buscar na lei do Senhor, na palavra de Deus, e meditar, e nos alimentar dela. Aqui diz que aquele que tem o seu prazer na lei do Senhor, aquele que evita os escarnecedores, aquele que evita os ímpios, ele será como a árvore plantada junto a ribeiros de água. Diz o verso 3, porque dará seu fruto na estação própria, e tudo quanto ele colocar a mão para fazer, Deus vai fazê-lo prosperar. Assim como a árvore plantada junto a rios de água, ela não seca, ela não murcha, ela não desaparece, ela não morre. Assim é o crente que medita na palavra do Senhor, ele não morrerá, ele não murchará diante dos intempéries da vida, diante do calor do problema, diante do calor da doença, diante do calor da pandemia. Ele vai se manter firme, fiel a Deus, fiel ao Senhor, fiel à igreja, fiel ao ministério. Seja esse crente fiel, seja este justo, elencado na palavra do Senhor, que tem prazer de comer a palavra, de beber a água cristalina emanada da fonte que é o Cristo,
que é Jesus, o nosso Senhor, aquele que se alimenta da palavra, aquele que bebe da fonte chamada Jesus, ele é bem alimentado, ele tem substância para resistir o dia mau, para resistir o intempérie, e é isso que Deus, através da sua palavra, está dizendo: o justo, assim como a árvore plantada a ribeiro, ele não morrerá, ele não desaparecerá, ele vai florescer, ele vai frutificar, ele vai crescer, ele vai prosperar, e tudo que ele colocar a mão, Deus garantirá prosperidade. Glória a Deus. Aqui diz: os ímpios não procederão dessa forma, os ímpios serão espalhados como a pragana, os ímpios serão destruídos, os ímpios desaparecerão. Aqui diz que os ímpios não subsistirão no juízo de Deus. O que isso quer dizer? Que os ímpios não hão de prevalecer, eles não hão de continuar existindo diante do juízo de Deus. E os pecadores também, diz o texto, eles não terão lugar na congregação do justo. Isso quer dizer que Deus faz diferença entre o que serve a Ele e aquele que não serve. Deus abençoa aquele justo que prima pela sua palavra, mas também abomina, afasta o ímpio pecador que não faz a sua vontade. Aqui diz: o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho do ímpio, diz o texto, perecerá. Isso quer dizer o que, meu irmão? Que Deus, Ele faz diferença. Ele abençoa o seu filho, a sua filha, e Ele te abençoa. Ele abençoa a sua casa, porque você é justo, você é servo, serva de Deus, e você está aqui para fazer a sua vontade. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, que possamos compreender a vontade de Deus, que possamos compreender que Ele nos quer na sua casa, na sua presença, fazendo o seu querer e nos afastando do mal, nos afastando do pecado, nos afastando da impiedade, nos afastando das trevas, para alcançarmos dele a bênção total na sua forma plena. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude, que Deus faça você crescer e prosperar em nome de Jesus. Deus te abençoe.